Fake news faz parte da nossa vida. Quem nunca contou uma mentirinha para namorar? Há algum tempo eu venho dizendo que as fake news não são apenas notícias falsas, como sugere a tradução, mas notícias falsas intencionalmente criadas com um objetivo político por trás. Na última quinta-feira, o Bolsonaro usou aquele antro de mentira, aquelas lives semanais que ele faz, e eu queria comentar algumas das afirmações que ele fez. Primeira. Falar alguma coisa, não vou entrar em detalhe, vou comentar notícias, né? Mas não é apenas notícia jornal. Notícia que nós checamos a veracidade. Então temos estudo aqui no Reino Unido, onde 70% dos mortos com Covid estavam vacinados. Não vou tecer comentários sobre a matéria. Então 70% dos mortos por Covid no Reino Unido estavam vacinados. O mais impressionante é quando ele fala notícias que nós checamos a veracidade. Vamos aos fatos. Das mortes do Reino Unido, menos de 1% das pessoas estava vacinada completamente. Para ser mais exato, nos primeiros 6 meses desse ano, 51 mil pessoas morreram de Covid. E dessas, sabe quantas pessoas tinham vacinação completa? Menos de 500. O Bolsonaro pega dados distorcidos, ou seja, meias verdades, e joga pelo ar, para que a pessoa tire a própria conclusão. E é esse um dos grandes perigos das fake news, porque se você pega uma pessoa ignorante, mas bem intencionada ao ponto de querer checar uma informação que ela ouviu, ela até vai achar alguma coisa no Google ou na internet, mas não vai conseguir interpretar essa informação e vai acabar caindo nas baboseiras do presidente. Como vocês sabem, existe esse tal gabinete paralelo, ou gabinete do ódio, e ele é responsável por disseminar esse tipo de desinformação. E é por isso que aquele blogueiro bolsonarista, Alan dos Santos, que até o Eduardo Bolsonaro ofereceu ajuda para tentar ajudar com que ele fugisse do país, tá com mandado de prisão preventiva e sendo procurado pela Interpol. O cara tá foragido. Olha isso, gente. E aí a outra informação da live foi essa. Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados, quem são os totalmente vacinados? Aqueles que depois da segunda dose, né? 15 dias depois, 15 dias após a segunda dose, totalmente vacinados. E estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido que o previsto. Recomendo ler a matéria, não vou ler para vocês aqui porque... E eu não sei se eu ouvi bem ou se eu tenho problema de interpretação igual os bolsonaristas, mas ele quis dizer que a vacinação causa AIDS. Não pode ter sido, porque isso seria o cúmulo do absurdo. Bom, mas supondo que ele tenha se referido a pessoas soropositivas vacinadas. A OMS fala o oposto disso. A OMS pede, inclusive, que pessoas com HIV tenham prioridade na vacinação. É por isso, inclusive, aqui no Brasil, eles estão tomando a terceira dose da vacina, já que isso se enquadra como comorbidade. Aí vem a terceira. Dr. Fauci, que é conhecido também como o Mandetta americano, o Dr. Fauci, dizendo em um artigo de 2008, olha só, 13 anos atrás, que a maioria das vítimas da gripe espanhola não morreu de gripe espanhola. Entenderam aqui? A maioria dos que morreram da gripe espanhola não morreram de gripe espanhola. Sabe do que eles morreram? Na verdade, isso aí 13 anos depois, de pneumonia bacteriana, causada pelo uso de máscara. Gente, essa desinformação já foi refutada por diversos veículos de notícia respeitados, inclusive pela Reuters, e não pelos grupos de WhatsApp ou a Terça Livre, né, canal no YouTube. Vamos lá, uma pessoa que já está debilitada e com a imunidade comprometida, com o pulmão comprometido por causa do vírus, ela vai ter maior propensão de pegar uma bactéria e ter uma pneumonia, certo? E é justamente por isso que a gente tem que se vacinar, não só por causa do vírus, mas por causa de todo o estrago que ele faz no nosso corpo e nos deixa vulneráveis para adquirir doenças oportunistas, que são causadas, sim, por fungos e bactérias. Essa informação dada por esse vigarista não é só ignorante, mas é maldosa, porque incentiva as pessoas a não usarem máscara. Ele continua dizendo que a vacinação e o uso de máscara não funcionam, só que isso pode ser rebatido facilmente, porque se a gente olhar para maio ou abril desse ano, a gente chegou a quase 4, 5 mil mortes por dia. Agora, com quase um pouco mais de 50% das pessoas vacinadas, o número não está chegando a 500, que ainda é um número alto, mas muito menor que 5 mil. Esse cara é um lunático, um psicopata que está enrolado nas próprias mentiras e, estrategicamente, para ele, o jeito dele continuar com o apoio desses 30% de ignorantes é se apegando nesse tipo de besteira. Porque se ele reconhecesse a realidade dos fatos
e não aquelas baboseiras que ele espalha, isso seria reconhecer a própria inaptidão e incompetência para governar o país. E só para concluir, eu quero comentar sobre uma frase que ele disse no começo desse vídeo. As fake news não fazem parte da vida. A gente não pode querer comparar fake news com mentirinhas que alguém conta pra namorada. Algo que, aliás, diz muito sobre o caráter de um homem, né? Se ele fizer isso. As fake news enganam, manipulam e matam. Elas jamais podem ser banalizadas ou subestimadas.